Idolatria é aquilo que toma o lugar que Deus deveria estar no seu coração. O que você tem, o que nós temos colocado no lugar que é para Jesus estar em nosso coração. Agora olha o 3. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos. Que o Senhor fala ao coração nesse momento do povo. Então, se você se arrepender verdadeiramente, se você deixar de lado as coisas que te distraem da presença de Deus. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tiago aqui do canal Ide com Propósito. Como é que vocês passaram as festas de final de ano? Espero que seja um ano abençoado, mais abençoado ainda, que já tem sido, que nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Fico feliz de estar aqui novamente no nosso primeiro vídeo de 2026. Hoje, o nosso tema será distração. O que tem te distraído? O que tem feito você não estar aos pés de Jesus? Então, vamos começar aqui na nossa lousa o nosso tema. O tema será... O tema é distração. Nós vamos falar dele, o nosso amado Jesus. E meus irmãos, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Primeiro eu vou fazer uma arte aqui. Para ficar bonito. Então, meus irmãos, o que tem te distraído? O que tem te E o que tem te distraído? Distração não necessariamente é uma idolatria, mas pode se tornar uma idolatria. E o que é idolatria? Eu vou escrever aqui para vocês. Idolatria. O que é a idolatria? Idolatria é tudo o que você coloca no lugar de Deus. É aquilo que você... Idolatria é aquilo que toma o lugar que Deus deveria estar no seu coração. Aquilo que você está buscando e não está buscando o reino dos céus. Então pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser uma imagem, pode ser seu celular, pode ser o seu casamento, pode ser qualquer coisa que tire o seu coração de Jesus, tire o seu coração de Deus. E hoje o nosso devocional, estudo, ele vai estar no livro de 1 Samuel. Eu vou escrever aqui para vocês. Vai estar no livro de 1 Samuel. Peraí. 1 Samuel. No capítulo 7. Ali, com o povo de Israel, aqui já não é mais Eli, já é o profeta Samuel, o sacerdote Samuel. Opa! Então, vamos começar o nosso estudo devocional. E nós vamos começar nisso que tem nos distraído da presença do Senhor. É o quê? Como nós podemos ver no capítulo 7. O primeiro ponto. O povo, ele perdeu a Arca da Aliança. Então, o povo perdeu a Arca da Aliança.
A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus ali com o povo, né? Então eles perderam ali a Arca da Aliança para o povo filisteu. O segundo ponto que nós podemos colocar, que nós podemos ver ali no capítulo 7, Israel, ele serviu a deuses estranhos. Então, deuses estranhos. Bem grave isso, pessoal. Aí mostra a idolatria do povo. E quem eram esses deuses estranhos? Era Astarote e Baalins. Se vocês lerem, né, vocês vão ver que o Astarote estava no meio deles. Eu vou escrever aqui, Astarote no meio deles. E por que estava no meio deles, meus irmãos? Porque eles já estavam servindo esses deuses. E os Balaíns, que eu falei para vocês. Balaíns, Baalins, que é de Baal. Baalins, os Balins. Então isso aqui que eu coloquei para nós, nós sempre começamos com sempre o lado bom, né? Mas hoje nós estamos colocando aqui o que o povo estava fazendo de errado. E nós também podemos ver o que nós devemos fazer. Então nós temos que colocar, vamos colocar em outra cor aqui, coloque Jesus, tá certinho? Coloque Jesus como prioridade. Jesus tem que ser a sua prioridade, meus irmãos. Tem que ser a nossa prioridade. O segundo ponto que eu gostaria de colocar para nós, cuidado para não esfriar espiritualmente. Meus irmãos, é tão perigoso para nós que muitas vezes nós nem percebemos que nós já estamos frios espiritualmente. O inimigo ele tem distraído nós de tal modo que nós estamos distraídos. E quando você cai em si, que o Espírito Santo vem, toca em você e fala com você, você percebe que você está distante dele. Então, cuidado. Tá? Vou colocar outra cor aqui. Cuidado para não esfriar espiritualmente. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Temos que estar cautelosos. Assim como nós vimos no vídeo anterior de Ana. Ana era uma mulher de oração, assim como seu filho Samuel, um homem de oração. Outro ponto que nós iremos também falar é: não fique distraído com o mundo. O mundo tem jogado muitas informações a nós, meus irmãos, para que nós tiramos o foco céu, a eternidade, o nosso Jesus, o sacrifício que o nosso Jesus fez na cruz por nós. Então, não fique distraído com o mundo. O outro ponto para que nós coloquemos será: o próximo ponto, tome cuidado com o que te falam. Tome cuidado com quem você anda. Vigie quem é a roda dos seus amigos, onde você está todos os dias. Então tome cuidado com o que você ouve. Por que eu coloquei isso, meus irmãos? Porque o povo, eles, de tanto ver, de tanto ouvir, o povo ali filisteu, eles fazerem cultos para outros deuses, eles se perderam também. Eles também começaram a servir outros deuses. E isso é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso. E qual que é o nosso aprendizado, né? Nós temos um aprendizado. Como sempre nós colocamos. Qual que é o nosso aprendizado?
qual é o nosso aprendizado? Deixa eu arrumar aqui. O aprendizado de hoje, primeiro lugar, muitas pessoas perdem a presença de Deus sem perceber. É o que nós falamos, de o esfriar espiritualmente. Você se distrai com tantas coisas, o mundo te traz tantas informações, você fica perdido com tantas informações que você perde a presença de Deus. Você se afasta de Deus. E quando você cai por si, você já perdeu. Então, muitas pessoas... Como eu posso colocar aqui? Muitas pessoas perdem a presença de Deus. Perdem. Sem perceber. Então, muitas pessoas acontece isso. Perdem a presença do Senhor sem elas perceberem que elas perderam. O outro ponto é: estão colocando deuses, ídolos no lugar de Jesus. O que você tem, o que nós temos colocado no lugar que é para Jesus estar em nosso coração, na nossa vida. Então, estão colocando deuses, ídolos no lugar de Jesus. Quantas e quantas pessoas estão fazendo isso, meus irmãos? Quantos e quantos anos eu fiz isso? E nós falamos ali de Astarote no meio deles. Astarote é um deus, lua, e é ligado à fertilidade, à sexualidade, ao controle da vida. E se vocês analisarem como é que está o nosso mundo hoje, está muita gente se distraindo, servindo a Astarote. Então, Astarote chamado de Deus, vou colocar aqui Deus, né? Desse jeito aqui, ó. Deus, Lua. E tá ligado, né, que nem eu falei pra vocês, tá ligado à fertilidade, à sexualidade, ao controle da vida. Sexualidade. O controle da vida. Vocês acham que o inimigo, ele quer o quê? Vocês acham que o inimigo não quer te distrair? Não quer ter o controle da sua vida? É isso que o inimigo quer fazer. Ele não precisa mais ficar atacando as pessoas assim. Não que ele não ataque, ele ataque ainda. Mas o que ele faz? Ele vai lançando setas, ele vai lançando distrações. E aí as pessoas vão saindo, entra com uma música com tom sexual. E a pessoa já começa com imoralidade sexual. A pessoa já começa isso já começa a consumir a vida da pessoa. E quando a pessoa percebe, pronto, ela já tá perdida nesse mundo de sexual, sabe? Assim, é muito complicado, meus irmãos. Outro ponto é os Baalins. Os Baalins é o deus Baal, o deus Sol, o cônjuge da Astarote, e tá ligado à força, poder e produção. Então, Baalins seria Deus Sol. Baal, né? Baal. E esse Deus Sol é o cônjuge de Astarote, que seria a Lua, né? E esse Deus, ele tá ligado à força, produção
está ligado à força, produção e poder. Meus irmãos, olha, não sei se vocês conseguem perceber com isso que aconteceu ali na época de Samuel, se não está muito ligado no que acontece nos dias de hoje. O que o mundo quer? Quer ser poderoso, as pessoas querem ser poderosas, querem ter forças, elas querem ser produtivas. Então, olha que forte. Astarote e Baalins representa, na verdade, Astarote e Baalins representa hoje a atenção, a dopamina, o prazer imediato. Atenção, dopamina e o prazer imediato. Meus irmãos, o que o mundo vem buscando hoje? É a dopamina, tô cheio de informação tem que me fazer bem, o prazer imediato. Quantas pessoas buscam que é compulsivo em comprar para ter aquele prazer imediato? Quantas pessoas querem atenção e buscam a atenção a todo momento? Isso lá na época de Samuel acontecia, e nos dias de hoje o inimigo, o Astarote e Baal, ele está ali colocando para as pessoas esquecerem e ficarem distraídas da presença de Deus. O povo, ao se juntar com os outros povos, acabaram colocando seus corações em outro lugar. Então, o povo, ao colocar, ao se juntar com outros povos, eles acabaram colocando seus corações, eles colocaram seus corações em outros deuses, eles não ficaram mais na palavra de Deus, então eles ficaram muito, muito distraídos em outro lugar. Eles não estavam mais com o coração voltado para o Senhor, o Deus de Israel. Outra informação que nós podemos também falar está em 1 Samuel 7:3. Eu vou colocar aqui, 1 Samuel 7:3. E diz assim, vou escrever aqui, a Bíblia está aqui do lado. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, só para vocês verem. 7:3. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. Isso aqui é o versículo 2, 7:2. Agora olha o 3. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos, e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servir a ele somente, e ele vos livrará dos filisteus. Aqui na minha versão é a versão King James, tá bom, meus irmãos? Então vamos escrever isso? Então vamos escrever aqui o que Samuel falou. E Samuel falou à casa de Israel. Vamos olhar aqui na minha Bíblia. Dizendo: se verdadeiramente retornarem ao Senhor de todo o vosso coração, até aqui eu vou colocar, meus irmãos, e eu peço que vocês leiam aqui o 1 Samuel no capítulo 7, principalmente essa parte aqui, o versículo 3, que nós estamos colocando aqui em nosso devocional. Então, Samuel
foi lá e falou pro povo. O povo estava se lamentando, como nós vimos aqui no versículo 2, se lamentando porque eles estavam sem a arca do Senhor, e Samuel, que já estava no lugar de Eli, foi lá e falou pro povo: se vocês verdadeiramente deixarem de lado os deuses estranhos, o Senhor, ele irá olhar para nós, irá olhar para cada um de nós. Passando um marca-texto aqui e vamos continuar para o nosso estudo. Podemos ver hoje como o celular tem nos roubado o tempo, tem nos afastado da presença de Jesus. Não sei se no seu celular tem aquele aplicativo que você olha quanto tempo você ficou no celular. Você já fez isso? Você já fez isso hoje? Você já parou para pensar quanto tempo você gasta no celular quanto tempo você gasta servindo a Jesus, orando, lendo a palavra, estando na presença de Jesus? Você parou já para analisar isso? Se não, comenta aqui o que você tem feito. Qual é o tempo que está marcando no seu celular? Pega um dia só no seu celular e marca quanto tempo você fica na presença de Jesus, buscando a Ele, orando a Ele, lendo a palavra, lendo essa revelação aqui, ó, que Ele deixou para nós. Então, eu coloquei o celular, mas pode ser outra coisa, pode ser uma pessoa que gosta de um videogame, uma pessoa que gosta de um futebol, uma pessoa que gosta de esporte, academia. Isso tem te distraído, tem te tirado da presença do Senhor? Tem deixado de lado Jesus? Então, eu coloquei aqui o celular, mas pode ser uma outra atividade, porque o celular também por muito tempo foi um pênalti para mim, de ficar muito tempo no celular. É por isso que eu aqui coloquei. Como o celular tem roubado, né, o nosso tempo. Será que o celular não está sendo o seu Astarote, o seu Baal? Será que não está sendo a sua idolatria, o celular? Espero, meus irmãos, que não seja, que isso que nós estamos, esse devocional que nós estamos colocando aqui, que nós estamos estudando, que faça um despertar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus visite neste momento a sua vida e te faça perceber aquilo que tem te tirado da presença de Deus. E o povo, se você olhar os próximos versículos, o povo, ele se arrependeu e deixou aquilo que estava afastando eles da presença de Deus. E o Senhor deu vitórias a eles contra o povo filisteu. Então o povo se arrependeu. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender e voltar atrás. O Pai, Ele está de braços abertos, nos esperando para que Ele opere em nós a missão dele. Então o povo se arrependeu e deixou aquilo que estava afastando eles da presença do Senhor. O Senhor deu vitórias a eles contra filisteus. Os filisteus eram a pedra no sapato do povo de Israel. E a todo tempo esse povo estava oprimindo ali Israel, né? E após isso o Senhor restituiu a terra que os filisteus haviam tomado de Israel. Meus irmãos, olha a chave, olha que o Senhor fala ao coração nesse momento do povo. Então, se você se arrepender verdadeiramente, se você deixar de lado as coisas que te distraem da presença de Jesus, se você não ficar distraído nesse mundo, você tomar cuidado com o que as pessoas te falam e se arrepender, confessar o seu pecado a Jesus,
Ele vai te restituir tudo aquilo que o inimigo tem te tomado. Tudo aquilo que a distração te fez perder. Deus, Ele é poderoso para fazer isso com você, assim como Ele fez ao povo de Israel. Então o Senhor, Ele restituiu todas as terras que os filisteus foram ali tomando do povo. Deus, assim que eles se arrependeram, buscaram o Senhor, Samuel orou, fez o sacrifício ali, o Senhor devolveu todas as terras deles. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso como o nosso Deus, Ele é amoroso, como o nosso Deus cuida de nós. Nós só precisamos nos arrepender e estar aos pés dele. Ele não pede nada, Ele não está pedindo seu dinheiro, Ele não está pedindo sua casa. Ele só quer ter um relacionamento com você, uma intimidade com você. Então, o arrependimento não é apenas sentir, é remover o que tira de Jesus. Não é apenas você, eu tô sentindo, eu tô emocionado. Não, arrependimento é você remover aquilo que está te bloqueando, aquilo que está tirando o seu coração de Jesus. Isso é o arrependimento. É assim como ele falou para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais. É se arrepender, é remover, é não fazer mais. E aí eu venho com essa pergunta para vocês. O que deveria ser tirado? O que deveria ser tirado do lugar que só Jesus deveria estar ocupando em sua vida? Meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão para vocês. O que você deveria estar tirando da sua vida? Você deveria estar tirando da sua vida que está roubando o lugar de Jesus. Isso que eu queria deixar para vocês hoje, meus irmãos. O que vocês têm deixado roubar a presença de Jesus? Meus irmãos, cuidado para você não esfriar espiritualmente. Se você não tiver uma intimidade com Jesus, se você não ler a palavra, você vai esfriar espiritualmente. E eu quero deixar essa última reflexão aqui para vocês. E eu peço que vocês pensem nisso. O que deveria ser tirado do lugar que apenas Jesus deveria estar ocupando na sua vida? Pense nisso. Esse é nosso devocional, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui um comentário, coloque aqui o que tem te distraído, para que todos nós possamos aprender. Às vezes é também o que tem me distraído. E até o próximo vídeo. Até mais.